que agora nós vamos relaxar, vamos falar do Cruzeiro. Tá tudo bom, bem, tá tudo sensacional. Tá uma beleza. Eu falei com esse rapaz aqui, a baba do boi cansado, o Cruzeiro não conseguiu ganhar, que era o Grêmio. A baba do boi cansado, que era o pior dos confrontos, o Cruzeiro não conseguiu. Ontem ele teve mais dificuldade com o Red Bull Bragantino, mas vocês não vão assumir. Não teve, não. Não vão assumir. Não teve mais dificuldade ontem com o Red Bull Bragantino. Você tá igual o Diniz, vendo coisas onde não tem nada pra ser visto, né? No caso. E aí, assim, aí é um problema muito sério. Cruzeiro tomou esse tipo de gol aí, ó, é normal, né? Aliás, falha do Cássio, ele assumiu. Pelo menos uma, né? Porque na Sul-Americana ele disse que não foi com ele. Deve ter sido comigo, talvez. Então, assim, o Diniz, mais uma vez... Cabral, põe o Rafael Cabral de volta. O Diniz... Bom, vocês estão radicais, né? Então, vamos trazer também o Cuca, né? Aliás, o Cuca seria dentro da sua teoria, né? Do jogo mais difícil, com um jogador a mais... É por isso que você está nessa, então, falando do jogo anterior. Mas vamos falar do Cruzeiro um pouco agora, que mais uma vez não foi capaz de vencer. O Red Bull Bragantino, que é um time que chegou a 12 jogos no Campeonato Brasileiro sem vencer. Um Cruzeiro no primeiro tempo, o Diniz falou que o time foi muito moroso na troca de passes. Não sei, né? De repente não valia nada. O Cruzeiro já está garantido na Libertadores o ano que vem. Encheu o ano com muitas conquistas. Talvez por isso a morosidade, então, do time se aplica mais uma vez. O Cruzeiro perdeu a capacidade de depender apenas dele para se classificar a uma pré-Libertadores. Vai ter que fazer, nos próximos 2 jogos, pelo menos 4 pontos para, dependendo do que aconteça... Papai Noel não existe não, tá, irmão? Eu tô falando de matemática. A gente tá em dezembro. Eu tô falando de matemática. Papai Noel eu tô falando de matemática. Eu não tô falando que o time passa essa confiança. Eu tô falando do que é matemático. Aí você discute qual é o FMG, por favor. Então o Cruzeiro, de acordo com o FMG, o Departamento de Matemática e Estatística... Não ganha mais um ano, gente. O Cruzeiro, de acordo com a matemática, precisa de fazer pelo menos 4 pontos para continuar na briga. O ideal, de acordo com o Departamento de Matemática, seria que o Cruzeiro fizesse 6 pontos, porque Corinthians e Bahia têm este confronto. O Cruzeiro é um time que nos últimos 4 meses de Campeonato Brasileiro somou incríveis 13 pontos em 52 disputados. Passaram Seabra, Diniz. O trabalho do Fernando do Diniz, para mim, é um completo nada. O Cruzeiro não tem nada em aspectos ofensivos, defensivos. O Diniz tomou gol em todos os 8 jogos que comandou o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. No Brasileirão ele tomou também todos os jogos. O Fluminense também. São 19 jogos. Não, mas aí esse recorte, pra mim, o Diniz é técnico do Cruzeiro, né? Não, então, porra, o Diniz não é o... falando do técnico, que é técnico do Cruzeiro, então, beleza, irmão. Quando chega... Tô dando um exemplo pra que você tá citando o Fluminense? Pô. O Diniz tá onde na tabela? Ele não é um time. O Diniz treinou o Gambozaca. Não sei. Eu tô falando do Diniz do Cruzeiro. Quando você quiser falar do Fluminense, você fala na sua vez. Tá dito. E assim, a impressão que eu tenho é que tá tudo certo, todo mundo dentro do Cruzeiro também já largou, diretoria, comissão técnica, departamento de futebol. Tá bom o que o Cruzeiro fizer nos próximos 2 jogos. Aí eu concordo com você. Mais uma vez, não precisa, não tô pedindo. Mais uma vez, aqueles discursos, estamos tentando, no próximo jogo, tá bom, só tem essa semana de trabalho. Obrigado, Thiago. Você é a favor da permanência do Diniz, irmão? Cara, tá mostrando o quê no trabalho Não, foi isso que eu te perguntei, não. Você é Mas a favor vai demitir da permanência? agora, nessa semana, com 2 jogos? Eu tô te perguntando se é a favor da permanência pro ano que vem. Tem que acabar e tem que ser avaliado, independente do que Não, responde sim ou não. Não seria o meu técnico para 2025. Então pronto, respondeu. Independente do que acontecer. Você, o que faz com o Diniz? Não seria o meu técnico nos próximos 2 jogos. Então já demite agora. Dólar, demite o Diniz ou não? Agora não faz sentido. Porque você sabe que a culpa é da imprensa, né? Então você, demite ou permanece? Dependeria muito do planejamento do ano que vem, mas o trabalho do Diniz hoje é exatamente um nada, igual o Valu falou. Então, você, Joe? Eu não teria nem trazido o professor Fernando Diniz, Joe. Demitir ele amanhã, depois de amanhã, tê-lo demitido anteontem, pra mim seria uma grata felicidade, inclusive. Eu acho que vamos falar a verdade, eu acho que ele não fica pro ano que vem, independentemente do que aconteça. É só importante, né? Diferente do que os coleguinhas gostam de fazer. O coleguinha não tá ironizando com quem, irmão? A culpa é do Diniz, porque eu quero ironizar. A culpa é do Diniz, a culpa é do presidente do time. Não pode passar batido isso aqui, ó. O que é? Tem um grupo que desde o mês de agosto... É um papel, irmão? É um papel. Tem um grupo que... É porque eu trabalho assim, eu sou velho, eu não tenho problema com isso. Anotações, irmão? Com anotações. Tem um grupo que desde agosto jogou 24 jogos pelo Cruzeiro, venceu 5 vezes, sendo que dessas 5 vezes, 2 apenas pelo Campeonato Brasileiro, empatou 10 e perdeu 9. Este grupo
é o maior responsável pela derrocada do Cruzeiro nos últimos 4 meses. Então, não adianta apenas a troca do Diniz, porque o Cruzeiro virou o clube que de 3 em 3 meses troca de técnico. Uma hora, pro projeto vencedor que é falado pelo Matos, pelo Pedro Lourenço, o projeto vencedor para vingar, não vinga, você pode colocar 200, 300, 400, 500 milhões num elenco que, se você trocar técnicos de 3 em 3 meses, não vai dar certo. Não tô falando que tem que permanecer com o Diniz, já dei a minha opinião. Bom, eu tô falando pros telespectadores que compreenderam a minha opinião quando eu disse que não ficaria com ele para 2025. Mas um momento, essa sangria tem que ser estancada. Quem consegue ser campeão no Brasil assim, trocando de técnicos várias vezes, é o Flamengo, que não é exemplo para mim. Botafogo também. A verdade, Valor, é que a gente vai vendo no Brasil, e aí eu tô igual o Dr. Gustavo Meligoni hoje. Tá um horror. Mas, já me perdi. No Brasil, No o quê? Brasil, à exceção do Palmeiras, todos são campeões dessa forma. Todos. Flamengo, E sempre foram. Atlético, E sempre Botafogo. foram. Todos trocam de técnico, sistematicamente. O Atlético precisa, inclusive, trocar, e o Cruzeiro também. Ô, gente, a verdade é que o Cruzeiro enganou Vai todo ajudar. mundo no primeiro turno. Enganou. Os Não, caras estavam num nível técnico Irmão, absurdo deixa e eu tal, contar. tava tudo dando certo. A carne, quando era Deixa eu contar uma coisa pra você aqui. tava sempre no ponto. Não, velho, agora tá tudo a ruim. impressão que se dá é que, e aí vendo o Cruzeiro jogar ontem, um time flácido, né? Flácido. Impressionante, flácido, palmolice total. Que primeiro tempo, hein, amigo? Palmolice total. que foi aquilo? Primeiro tempo do Cruzeiro foi uma Você tá desgraça. louco, você tá Uma doido. desgraça. Imagina trabalhar nesse jogo. Aí o que acontece? Cara, ritmo de férias total. Total. E outra coisa, não adianta você aí falar que a culpa é da imprensa. O trabalho do Diniz não entrou. E o trabalho do Diniz, pra mim, não vai entrar. E eu acredito que um treinador com 30% de aproveitamento é difícil você mantê-lo no cargo para o ano que vem. Porque o que eu tenho de informação que não agrada é o jeito que o Cruzeiro está jogando. Você vê, falei isso aqui um dia desse no Instagram, me segue lá? Falei vezes. lá. Cadê as digitais do Diniz? Porque no segundo jogo, o auxiliar dele falou, não, o Diniz já colocou as digitais dele. Quais são as digitais? O que o Cruzeiro atual tem do Diniz? Nos tempos, eu não vou nem dizer nos melhores momentos de Fluminense, não. Nos momentos médios de Fluminense. O que esse Cruzeiro tem do Diniz? O que, Dólar? O que esse Cruzeiro tem do Diniz? Que você consegue olhar e falar, não, isso aí é o dedo dele. Tem nada, cara. Nada. Agora, a gente tem que saber também, quando contratou o Diniz, qual que foi o papo que a diretoria teve com ele? Porque a gente sempre tem essa coisa do Diniz que, assim, ele precisa de um tempo para que o time assimile a forma dele de jogar e etc. Ele chegou em setembro. Então aí já é loucura. Você traz um cara que você fala que ele vai precisar de tempo para poder encaixar o trabalho no meio do campeonato, precisando pontuar. E o que a diretoria combinou com ele? Provavelmente era uma ideia de assim, não, aí no ano que vem a gente traz os reforços, a gente monta um elenco que vai ficar redondinho para você aplicar a sua forma de jogar e etc. E aí agora o cara não consegue aplicar o trabalho dele, como é que faz com o planejamento que já existia pensando no ano que vem? Né? Fica difícil imaginar o Diniz continuar mesmo com um aproveitamento pífio desse. 30% de aproveitamento é muito pouco. E não só o aproveitamento, quando você vê o Cruzeiro jogar, Isso, era isso que eu ia falar, realmente era isso aí, Dó. você não acha, tipo assim, aquele futebol minimamente interessante que você já viu em outros trabalhos do Fernando Diniz. Então parece que não deu liga mesmo. Então nesse sentido, fica difícil pensar no Diniz Cruzeiro para toma gol. 2025. Cruzeiro Os toma gol todo jogo, os jogadores estão incomodados com o sistema de trabalho dele. Quem não detectou é porque não consegue ver o outro lado da notícia. Que lindo, hein? Não tô defendendo, e não. com Seabra, Não tô e com defendendo, Seabra, não. o que aconteceu então Então, com o eu não Mr. tô defendendo, Seabra? não. Incrível, gente. Nós estamos falando de 4 meses. O Diniz tem a responsabilidade de 25 de setembro pra cá. Mas tirando o Matheus Pereira, quem que é o diferente desse time do Cruzeiro também? Não, diferente em que Os sentido? caras que ele tem Ô, para gente. fazer a forma de jogo dele Então, encaixar também. peraí. O senhor acha, então, que o Cruzeiro é para ter um rendimento no segundo turno realmente distante do Não, que o Vitória não. teve? É pelo Ah, elenco, não, você tá porque você falando que o tirou. Cruzeiro- Você Eu falou que no acho- primeiro turno deu O que tudo eu certo. acho Foi uma é que o sorte Cruzeiro danada do era jeito que você time falou. de ué. meio de tabela. Tá bom. Era pra estar em 11º lugar do Campeonato tá bom, Brasileiro. tá certo, Ô, então. gente, o Cruzeiro não tinha ninguém no início do ano, a não ser Matheus Pereira, não. Tá certo. Vocês vão me desculpar.
Cássio chegou, foi no meio do Não, ano. O Matheus Alas Henrique é chegou no Matheus diferenciado. Pereira. Mas O olha, Cássio chegou no olha meio do agora ano, as gente. opções que ele tem pra escalar o ataque dele. O problema Cruzeiro não tem maior. atacante, o problema maior. Não, aí é outra questão. Pô, aí é outra questão. como é que vai pontuar mais também sem ter que Perdeu faça por gol, né? contusão. E aí um abraço pra torcida que aplaudiu a saída do Arthur Gomes, tá? Nossa, o cara tá citando o Arthur Gomes. Não. Você tá querendo. Você acha que Aí, o Arthur ó, Gomes tivesse eu tô aí, tava saindo. resolvido? Aí eu Ontem tô ele seria saindo. opção. Aí eu tô saindo mesmo. Não, mas é porque não tem ninguém. Ontem ele seria opção, irmão. Quando não tem ninguém, qualquer um vira, pô. Mas também não é por aí. Aqui, ué. só falta você começar a dizer que se o Pavão tivesse aí, tava deitando. O Valu desistiu do programa. Aqui, deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Eu entendo que o trabalho não entrou, acho que não vai entrar, porque eu acho que esse grupo. E aí é achismo mesmo, não vejo treino. Pelas declarações que esses caras dão nos microfones, você consegue pensar da fala de um e de outro. Esses caras estão desconfortáveis com o trabalho do Diniz. Então é por isso que eu acho, e eu não estou dizendo que a direção vai comprar o argumento desses caras também, que tem uma perna desgraçada, tem um monte de jogador do Cruzeiro com uma perna desgraçada, não está jogando nada. Não estou dizendo que a direção vai comprar o argumento Que isso, e não quarto vai lugar ficar do com o primeiro turno do Diniz. Campeonato Brasileiro. E não vai ficar com o Diniz porque os jogadores não se adaptaram, não. Só que eu entendo que a avaliação para o Diniz vai ser negativa. Eu acredito, e aí é achismo puro, que ele não fica para o ano que vem. E se não ficar, eu acho que tem um gringo aí que pode pintar. Quem? Eu acho que o Luiz Castro, Atlético e Cruzeiro. Luizinho? Eu acho que Luiz Castro, Atlético e Cruzeiro vão babando pra cima dele. O Santos já foi. E o Ainda outro? tem o Tite, que tá O solto no Tite, mercado. Mas tem outro também que me agrada. Quem? O ex-Braga. Peter Littlebox. Pedro Caixinha. Bom técnico. Gosta, Eu Valor? acho ele bom técnico. Bom Pra Atlético e técnico. Cruzeiro agora Tá é tão bom arriscadíssimo. que foi Bom demitido técnico. do Red Bull Bragantino pro CA pra ser Todo contratado. técnico Pelo é amor de Deus, demitido, né, cara? irmão. Qualquer um. Que canto da sereia mas ele- esse ele que já esses teve caras bons caem? momentos no Red Na Bull. boa, Eu- a sereia eu fica lá defendo um cantando pouquinho. no fundo. O Valor do é campo, resultadista, Libertadores, seu. Caixinha, não tem o Caixinha condição, O Valor é cara. resultadista, Interessante, seu. cara. Valor é Mas eu acho que pra resultadista. realidade de Atlético e Cruzeiro resultadista. agora, eu não Sou assim, consideraria. sou acho muito que pro resultadista. Atlético vale, Tanto que eu não pro Cruzeiro demitiria não. o Milito, eu sou O quê? resultadista. O Caixinha. Ah, Acho tá, o que pra nenhum Caixinha. dos dois nesse Porque momento. o Cruzeiro ainda tem chance de jogar uma Libertadores. Não, O tudo Atlético bem, talvez tudo bem. dispute a Série tudo B bem. do ano que vem. Só que eu vou dizer o seguinte, Então, pra então, mim, tem que pensar no técnico de verdade. caso o Cruzeiro demita o Diniz, o Luiz Castro é o ficha 1. Mas que clima que o Fernando Diniz teria no Cruzeiro, isso internamente, inclusive com comitiva e também com o elenco do Tem que Cruzeiro? trocar esse elenco. Não, tem que trocar o elenco. Mas alguns Pra vão trocar ficar, o elenco, alguns trocar vão 28 permanecer. jogadores? O elenco inteiro não, mas esse elenco precisa de uma Claro reformulação. que precisa, os dois precisam. O que acontece, dois, o que Atlético e acontece no Cruzeiro, a principal responsabilidade Mas que clima ia nos ter? últimos 4 meses é do elenco, é dos jogadores. O Bom, elenco gente, do Cruzeiro tem um jogador. bando de come e dorme. Aliás, tem cara que é tratado como craque, que é come e dorme. Não joga porcaria nenhuma. Então o elenco do Cita Cruzeiro o tem que nome. trocar. Cita O o elenco do Cruzeiro tem que trocar. E tem que trocar mesmo. Fala nome. Tem que fazer, Se não, tem que tá, fazer fala aí, uma então. oxigenação. Eu já falei aqui. Eu falo aqui semana por semana. Tem cara que fica falando no microfone, não joga nada e masca chiclete o jogo inteiro. Joga porcaria nenhuma e fica dando O gol ontem só saiu por causa dele, cara, irmão. Tem cara. Pô, tem cara mas desse isso aí, elenco não do citou Cruzeiro. o nome, você não sabe Tem quem cara é. desse elenco do Cruzeiro. Tem cara desse elenco do Cruzeiro que precisa ir embora. Tchau, ó. Obrigado. Até uma próxima. O Cruzeiro só faz gol por causa desse rapaz, E velho. precisa urgentemente, eu vi na final da Copa da Sul-Americana. E eu preciso urgentemente pensar em novas peças para esse elenco. Joe, te jantou agora. Independentemente do treinador. Deixa eu dar um recado.